Então, assim, todas essas coisas, você pegar um bom livro, é bom também, de vez em quando você pega um livro, o próprio Machado de Assis. E ela mandou, né, para a livraria. Ah, foi você. Vendeu o nome do livro dela. Ela que cedeu. Mas você ainda não esteve lá na livraria. Não. Pois é, olha aqui. Delegou a missão de entregar. Vai lá qualquer dia. Sábado a gente vai estar lá. Não leia. Pois é, interessante. Não é fácil. Porque se você pergunta para mim, pergunta para você, assim, tem uns momentos que naquela passagem parece que sim, mas tem outro que parece que não. Esse que é a genialidade do autor. Ele deve estar rindo até hoje. Não sei onde que ele está, mas ele está rindo. Aqui, entendeu? Ele está rindo, porque assim, essa turma não consegue perceber. Aí vai assim, que beleza. Tá vendo? Meu texto não é nada maçante, que é a outra palavra usada naquele momento. Entendeu? Então, assim, é bem bacana isso. Se você pegar nesse livro, você vai ver. Bom, infelizmente eu não trouxe hoje. Eu tenho um que são. Machado de Assis também era crítico teatral. Então eu tenho um livro que ele faz essas críticas, ele está lá. Né? Então a forma de escrever é maravilhosa, maravilhosa. E teatro com TH, sabe? Era bem criancinha. Eu fiz vocabulário. Não tinha acesso ao vocabulário. A gente não é, por exemplo, na nossa geração ainda havia, mesmo que obrigado, né, porque também tem isso, mesmo obrigado é meio chato. Mas assim, a gente era obrigado a ler essas coisas. Jorge, vamos começar, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo? Ai, meu Deus, estou até nervoso. Agora fiquei nervoso. E eu encabulado, perdi a voz. Eu vou colocar o microfone porque eu acho que a qualidade do som. Vou botar aqui no meio da mesa. Eu boto aqui no meio da mesa, aqui perto. Senta ali do lado Deixa eu dela. tirar isso aqui e chegar pra Se ele cá. vai pegar para todo mundo. Deixa eu tirar isso daqui. Alô? Vou fazer igual o Timaya. Eu quero graves, médios e agudos. Vai, Vitória Reis! Esse Timaya, você sabe quem é, sabe? Sim, eu adoro a música dele. Timaya é muito engraçado. Ele chegou, houve uma época que ele chegava nos shows, aí já estava mais cansado e tudo. Aí ele chegava nos shows e assim, daqui a pouco ele... Vai, Vitória Reis! Aí saía e ia descansar. Aí ia pro camarim, ficava sentado no camarim e a banda tocando, a banda tocando. Peraí, deixa eu deixar aqui essa água aqui, que se vocês quiserem água. Deixa eu só fazer aqui e só dar uma encostada. Não, tá bem aqui, ó. Eu fiz assim. Jorge, diz pra gente, a gente está ao vivo. Opa, já estamos Diz ao pra vivo. gente onde é que a gente tá. Eu fiquei nervoso agora com a Já tem a Simone aqui assistindo a gente. Tá, manda um abraço para Simone, vê se o som está funcionando direitinho. Manda um abraço para Simone. Obrigado, Simone. É sempre um prazer as pessoas que vêm aqui acompanhar o Conversa com o Leitor. Bom, hoje a gente está aqui no Capitu Café, que o Capitu Café está situado no endereço Rua Cosme Velho, 174. Aí você vai dizer assim, pô, o Jorge está doido, fica dando endereço de cafeteria? Pois é, o Jorge está doido. Mas assim, esse endereço aqui, morou um rapaz chamado Joaquim Maria Machado de Assis. Morou aqui durante o tempo, aqui era a casa dele. Hoje tem um prédio, tem aqui essa cafeteria, tem esse espaço musical, que é o espaço alienista, e tudo aqui faz referência ao bruxo do Cosme Velho, como era conhecido o seu Machado.
Bom, a gente está aqui no Capitu Café, a gente agradece sempre a... O som está ótimo, a Simone está dizendo. Opa, que bom, que bom. Obrigado, Simone. E a gente aqui no Capitu Café, a gente sempre agradece isso, porque afinal de contas, o Conversa com o Leitor é um programa cultural. E a gente sabe o quanto é difícil encontrar apoiadores de cultura. Mas essa é outra discussão. Bom, vamos lá. Hoje nós temos aqui dois convidados bacanérrimos. E foi um convite que eu vim tentando há algum tempo. O convidado tinha lá as suas dificuldades de horário, e eu quero hoje, mais aqui já de imediato, agradecer a generosidade, o carinho que você ter dispensado aqui no nosso programa e ter arrumado um horário na sua agenda para a gente. Muito obrigado. Muito prazer. E hoje, veja, não bastasse essa alegria estar aqui, ainda temos uma outra convidada. E aí, hoje nós vamos ter uma conversa com o leitor próximo, né? Porque avô e neta. E aí vocês vejam, a gente vai poder ouvir dos dois as suas situações de leitores, as suas aventuras de leitores. Certo, Bia? Certo. O seu nome, que eu estou anotando aqui, quero colocar. Júlia. Júlia Figueiredo. Tá. Que aí eu deixo anotado aqui, Júlia, aí as pessoas que vão assistindo, fica fixado. Isso, Júlia Figueiredo. E o avô, que é... Temos que falar sobre aquelas coisas que você escreve lá, que você tem mandado, são muito legais. Que assim, é o meu querido amigo, querido e dileto amigo, Carlos Sena. Tá certo? Certíssimo. Isso, certíssimo. Então vamos lá. Olha só, então vamos lá, já está Essa é a Júlia, esse é o Carlos. Olá. Então, vamos aqui, a gente começa o Conversa com o Leitor com uma perguntinha. Quem é você, leitor? Eu, leitor, comecei a existir tarde, porque na minha meninice, até meus 12 anos, 11 anos, eu lia historinhas em quadrinho. Papai chegava em casa com um jornal, era o Globo. Eu corria para o suplemento e lia, então, Brucutu, Tarzan, Ferdinando, Mandrake. Era adorável ler as tirinhas. E livro, nem pensar. Livro é uma coisa maçante para a época. Eu não gostava dos livros. Se me perguntassem, que livro você levaria para uma ilha deserta? Eu levaria livro nenhum. Eu levaria Eva Gardner, aquela queixinha furada, aquela bochechinha assim. Era o que eu pensava. Mais tarde veio a leitura, através de, claro, Monteiro Lobato. Devorei Monteiro Lobato. Depois, Mark Twain. Adorava Mark Twain. Depois de Mark Twain, já era mais emplumadinho, eu lia Edgar Rice Burroughs, As Aventuras de Tarzan. Esse foi um homem de Chicago que nunca botou os pés em África, mas escreveu com uma tal realismo sobre a África que era apaixonante para mim. Então, em seguida passei a ler Júlio Verne. Eu creio que a leitura de Júlio Verne me levou à engenharia. Eu fui de tal maneira apaixonado por Júlio Verne que eu optei por engenharia. Apesar de a minha natureza ser das ciências humanas, optei pelas inumanas, por culpa de Júlio Verne. E finalmente desemboquei em Bertrand Russell. Por isso me tornei socialista, à maneira inglesa. Assim, eu, leitor, fui isso. Hoje em dia não tenho uma leitura preferida, assim, predominante. Eu leio diversas fontes. Mas você acha que foi mais a sua família em casa que provocou do que a escola? Ou você acha que a escola... Não, foi meu pai. Meu pai médico, dono dos Segredos da Vida e da Morte, ele tinha uma biblioteca bem variada. E lá na estante de cima tinha os livros proibidos, que eram mais interessantes. Por exemplo, Sonata Kreutzer, de Tolstói, tinha na primeira página um bilhetinho dizendo: este livro não deve ser lido por espíritos de informação. Eu entendi que eu era o espírito de informação, portanto foi o livro que eu li. Eu tirava esse livro lá de cima, Tolstói, Dostoiévski.
as coisas mais graves para eu, menino, né? Ele tinha a coleção completa de Stefan Zweig, tinha Tolstói, tinha Dostoiévski, tinha, enfim, autores americanos, claro, Machado de Assis. Então, o que me despertou a atenção foi essa área secreta, quase proibida do meu pai, porque o proibido era desejado. Claro. É verdade. Então, é por aí que foi, não foi tanto colégio, não. O colégio, eu tinha um amigo que, no secundário, ele optou por diplomacia e ele lia Machado de Assis durante as aulas de física, Sebastião do Rego Barros. Ele puxava assim na carteira, ele puxava o livro de Machado de Assis, ele tinha que ler a obra inteira de Machado de Assis, porque o exame se aproximava. Dane-se de física e química, era Machado de Assis. Então, no colégio, eu me interessei por literatura por imitação, e não tanto por questão curricular. Mas tem essa coisa interessante, tem muita gente que conta que aprende as coisas imitando o outro, né? O quanto que às vezes imitar é uma coisa interessante. Claro. Você experimentar o que o outro está fazendo, você decidir se gosta, né? É o outro te dando uma oportunidade, alguma coisa que você ainda não chegou perto, né? Eu acho essa é uma coisa interessante que alguns poetas dizem que começaram assim, imitando outros, né? Tentando escrever alguma coisa próxima de outros poetas. É verdade. E aí tomaram gosto pela poesia e seguiram. Isso é eu, leitor. Eu, escritor de domingo, sou escritor de domingo, eu aprendi a escrever com Graciliano Ramos. Porque ele está de uma forma enxuta, cristalina, a escrita de Graciliano Ramos, que eu aprendi muito lendo Graciliano, mais do que os outros autores. Então, a influência, no meu caso, como escritor de domingo, foi Graciliano Ramos. Escritor de domingo é O que é um escritor de domingo? É um escritor que escreve aos domingos, por capricho, e manda para os amigos, não é, Jorge? É isso. Aí você compartilha essas escritas. Claro, eu durante a pandemia enlouqueci para não enlouquecer. O que eu fiz? Eu escrevi uma crônica por dia. Olha, gente. Achei que podia morrer. Eu digo à Júlia que eu tenho um pacto com o diabo, então não vou morrer. Mas na pandemia eu me senti um pouquinho inseguro. Então eu escrevi uma crônica por dia. Aí, depois melhorei, passei a fazer uma crônica por semana, às segundas-feiras. Eu mando para o Jorge. Então eu escrevo domingo é isso, eu escrevo domingo e mando segunda-feira. Não, são muito boas, é bastante interessante isso. Eu até aconselharia, de repente, uma hora dessa, você parar aí com a Júlia, ela vai dar uma lida lá e você faz um apanhado ali. Tem um livro muito bom ali. O problema do livro é que eu sempre coloco ilustrações. E os direitos de ilustração. Mas aí você pode. Você faz umas colagens com imagens. Onde eu encontro, coloco ali uma ilustração, sem pedir licença a ninguém. É um espaço de liberdade. Isso é complicado, né? E agora deixa eu aproveitar aqui, Júlia, você conhece seu avô leitor? O que passa para você assim, seu avô? Ele é um cara que lê, um cara que lê pouco? Assim, eu sempre vi o meu avô como uma das minhas figuras mais inteligentes, assim, pra mim. Ele sempre foi uma referência muito nesse mundo. E ele sempre leu os livros, mas eu nunca procurei muito saber quais tipos, quais leituras ele gosta. Mas ele sempre foi uma referência muito importante pra mim na leitura e principalmente da inteligência em si. Então, muitas palavras que ele pega, que ele escreve, que ele fala, eu acabo pegando pra mim, que eu acho que é uma boa forma de escrever. E eu leio alguns tipos das crônicas dele. Eu gosto muito quando ele escreveu sobre a Inglaterra, a França. São duas línguas que eu tenho interesse, aí eu acabo lendo, e às vezes eu faço umas anotações, falo pra ele que eu gostei, principalmente quando ele manda umas imagens engraçadas, assim, eu falo com ele e tal. Então esse avô contribui para uma Júlia leitora? Tem alguma coisa? Conta pra gente um pouquinho disso. Contribui. Assim, esse ano, como eu estou estudando para o vestibular, eu acabei pedindo indicações para ele também sobre livros mais clássicos. Eu acabei lendo 1984, de George Orwell. Aquele A Cor Púrpura, sabe? Sei. E tava começando a ler o Victor Hugo, que é o... Eu esqueci por um momento. O Corcunda de Notre Dame. Tava lendo esse. E eu li um livro que eu achei muito bom. Também do George Orwell, que é o dos animais. Achei muito, muito interessante. Eu acabei esquecendo porque minha memória é fraca.
que é que eu Não tem problema, não tem problema. Os animais não é da fazenda, como é o nome? É Eu o esqueci também. Não sei. É do farm, Nada que a porque gente farm, não eu possa esqueci. olhar depois. Nada que eu não possa depois anotar e eu posso aqui. Mas uma leitura que eu gostei muito que eu fiz, sem ser influência do meu avô, foi Harry Potter. Nossa, eu me apaixonei. Eu ficava batendo o pé, porque eu vi os filmes primeiro e eu acabava achando que era meio um A desperdício. evolução dos bichos. Estou tentando escrever aqui. Eu estou pensando farm, mas aqui no Brasil isso é a evolução dos bichos. Porque eu li assim, em inglês para ter influência, sabe? Para estudar mais. E eu acabei não sabendo o nome. Mas enfim, um livro que eu gostei muito, que é muito conhecido, eu bati o pé que eu não ia ler, era Harry Potter. Nossa, eu gostei Mas muito. gostou? Amei. Mas por que você jurou que não ia ler? Porque eu já tinha visto o filme, então eu achava muita perda de tempo. Só que depois eu fiquei assim, gente, como eu não li isso antes. É maravilhoso. Por que você acha que... Desculpa, Jorge, mas assim, o que você achou, né? Depois que você leu o livro e o filme, por que você ficou... O livro é muito melhor. Nossa, o livro é muito melhor. Aí eu meio que deu uma despertada, sabe? Aí eu comecei a ler esses livros, assim, que tem filmes, como Jogos Vorazes. Eu tentei ler Percy Jackson, não achei uma leitura muito boa, porque eu não gosto muito quando o autor é na primeira pessoa. Eu prefiro quando é o narrador. Quando narra, assim, o narrador é onisciente, né? Eu prefiro mais. Então eu acabei não gostando tanto da leitura, mas é bom, é gostoso de ler, assim, achei bem interessante. Você não mencionou uma autora que você leu com muito gosto, intensamente, Agatha Christie. Ah, sim, eu amo ela, nossa, eu adorei ela. Eu lia muito, 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 muito. Nossa, eu tinha muito gosto por ela mesmo. Muito bom, né? É muito bom, né? Nossa, é muito bom. Eu adoro descobrir junto com os personagens, principalmente quando eu era tipo, a avó contando, eu acho muito mais interessante do que a Margot, que é a outra inspetora, né, que faz. Eu assim, quando eu era jovem, tinha alguma dificuldade por conta de umas questões de morar longe, a família um pouco mais com alguma dificuldade de conseguir livros, mas eu lembro que a primeira vez que eu li o Sherlock Holmes, eu fiquei enlouquecido com aquilo, achei uma das maiores leituras, as coisas mais lindas, mais sensacionais. E aí é lógico, aí você vai, com o tempo, você vai buscando outras coisas. E foi também algo que me mobilizou muito. Eu me apaixonei, nossa, eu li o primeiro livro que eu li, foi influência das minhas amigas, que elas tinham aquele do Expresso Oriente, o Assassinato do Expresso Oriente, foi muita influência. E aí eu li pra falar também sobre esse livro e eu me apaixonei perdidamente por essa mulher. Nossa, eu achei a leitura muito gostosa, interessante. E aí eu falei, nossa, eu amei, eu quero ler mais. E aí eu sempre lia. E você, a gente está aqui falando, aproveitar isso. Tem uma coisa que a gente sabe que é assim, perguntar para o seu avô, mas isso funciona também para você. Porque você está entrando, você vai entrar para a universidade agora. Você vai estar passando o primeiro aperto do jovem, que é para passar no vestibular, então tem uma quantidade enorme de coisas que precisa estudar. E o seu avô tem um período, a gente sempre tem um período, que é quando, depois que a gente entra na universidade, a gente sente uma certa responsabilidade de virar um profissional, um bom profissional. Então, às vezes, a gente concentra só nas informações da universidade. Isso aconteceu com você? Não, eu já no secundário fazia com alguns amigos um jornalzinho mural. Com dizeres, enfim. Isso eu levei à faculdade. Com colegas já na faculdade fazíamos um jornal mural. Me obrigava a ter as antenas dirigidas para diversos assuntos, diversos temas. Então eu não me concentrava na questão temática da universidade. Fiz engenharia, escolhi o ramo mais matemático, que me interessava mais, mas eu não me limitei a isso não. Você foi, dentro desse período, foi ampliando a sua
a sua, digamos, Nunca seu deixei. interesse? Olha, eu digo por quê. Já na faculdade, Correio da Manhã me chamou para fazer charge. Eu era no secundário desenhista, nesse jornalzinho mural, e chegou ao conhecimento do Mauro Ivan, que era o desenhista do Correio da Manhã, o nome, diagramador, era o diagramador. E eu fui chamado. Então, eu, o João Viana Jota e o Fortuna, que era um chargista de primeira água, nós revezamos fazendo charges no Correio da Manhã, ali na Gomes Freire. Todo dia nós íamos lá, um de cada vez, publicando charges no Correio da Manhã. Já na faculdade, isso. Olha que Então, beleza. eu dedicava muito ao desenho humorístico, desenho de charges. Oh, que bom, do lado do Além disso, carro tinha chargista. Além disso, a música. Eu, João Viana, Fernando Sandrone e Macalé formamos um quarteto. Ah, que E bacana. éramos conhecidos como Corelli Boys, porque nosso repertório era música barroca. Olha só. Então gravamos com a Sinara Cibele, chamado Samba Barroco. Samba Barroco foi Corelli gravado, Boys. você podia ouvir no rádio. Olha que maravilha. Tocamos em casamento, depois o Macalé ficou duro, vendeu o violoncelo. E o quarteto virou trio. Do trio, um se casou e mudou e virou. Eram dois somente, acabou. Acabou. Olha, mas que interessante. Os Corelli isso. Boys. Eu nunca me circunscrevi à engenharia. É assim. Olha, e engraçado, né, que a engenharia, na verdade a gente tem isso. A engenharia é interessante, mano, pra gente falar. Porque, apesar de você sempre falar assim, não, eu estava na engenharia, e é como se a engenharia fosse um segundo. Mas não, a engenharia foi digamos, o piso para que tudo isso pudesse acontecer. O João Cabral dizia, o engenheiro pensa o mundo justo, o mundo que nenhum já envolve. Lembra disso? Olha, tá vendo? João Cabral. Tá vendo? Então ele falou uma verdade sobre os engenheiros. Olha que maravilha. É. E você, por exemplo, agora você tem muita coisa para ler, né? E das coisas que você está lendo por conta de vestibular ou da escola, o que mais tem chamado sua atenção? Meu professor de português tem que a gente ler aquele livro Úrsula, sabe? Úrsula. Úrsula. Eu achei um pouco chato, assim, mas eu tô lendo, né? Eu vou ter que fazer uma redação sobre. Claro. Mas eu não achei uma leitura tão agradável assim. Eu comecei a ler os contos do Machado de Assis que meu avô me deu. Porque assim, eu fiquei um pouco traumatizada quando eu li o Dom Casmurro, né? Eu pensei assim, que era uma leitura muito difícil, eu cheguei pra ele, falei isso. Até que os contos são bem tranquilos, assim, eu achei mais tranquilo de ler. Eu tô gostando bastante, assim. Tem um babador aí que eu posso colocar? Muito bom. Não, é verdade, isso é muito bacana. E é bom ouvir isso, porque assim, a Júlia, leitora, tem a ver com o avô que incentiva. E é bom esse retorno, quando ele pede o babador, não é porque, pô, minha netinha, não sei o quê. Não, ele sabe assim, valeu o esforço, valeu aquela intenção, aquele livro, não sei o quê. Porque aí ele sabe que esse caminho de leitora está traçado. Isso não volta atrás. Você só vai aprimorar. Isso é maravilhoso da gente poder, eu e Bia, a gente participar desse momento. Desse entendeu? encontro. Júlia, e já que você está nesse momento da sua vida, você está pensando no que para fazer o Enem? Como é que é? Eu quero fazer Relações Internacionais na UNB, sabe? Universidade de Brasília. Ih, que beleza! Tem duas UNB, né? Também pode pensar que é a Universidade da Bahia, mas é de Brasília, que eu quero ser diplomata. Olha, que Eu gosto legal. muito, muito, muito de história. Aí no começo do ano eu estava lendo Histórias do Brasil, do Boris Fausto, e eu comecei a ler o do Getúlio Vargas, do Boris Fausto também, que eu acho uma leitura totalmente tranquila. Eu achei que ia ser bem chato, porque normalmente livros históricos é uma leitura mais difícil, é bem um pouquinho cansativa, mas eu não achei bem tranquila. E eu gosto muito de história e, consequentemente, também sou interessada na geopolítica e acabei escolhendo esse ramo. Muito isso, eu gosto de viajar também. Eu adoro. Eu tenho uma prima que é diplomata, a Joana não para quieta, Não. já viveu em alguns países. Assim. Eu adoro. Eu gosto muito de conhecer novas culturas, principalmente
acho que cada ambiente tem uma particularidade própria, sabe? Eu gosto de ver essas coisas. Por exemplo, as comidas típicas do lugar, como cada povo reage. Por exemplo, no Ocidente as pessoas são um pouquinho mais abertas, ou às vezes um pouco mais frias. Depende muito de cada lugar, né? Eu acho isso bem interessante. Perceber essa variedade na humanidade, né? O brasileiro ele é muito aberto, muito alegre e tal. E as pessoas na Europa são um pouco mais frias, dizem também por conta do tempo, do clima. Mas eu gosto de ver como são mudanças, sabe? Interessantes também históricas e também pela geografia do lugar. Você vai gostar muito então de ir para a África. Coloque isso lá na sua listinha e quando você estiver lá no Ministério das Relações Exteriores, se tiver uma vaguinha para a África, você diz, eu vou. Você vai adorar, vai adorar. Desses livros que você teve a oportunidade de ter contato, até essa parte inicial da sua vida de estudante universitário, de chargista, que obras foram mais marcantes para você? Ou teve alguma nesse? Olha, foi a descoberta da literatura latino-americana, através de, claro, Gabriel Garcia Marques. Já havia tradução no Brasil, 100 Anos de Solidão, já apareceu aqui nos anos 59, 60. Depois passei a ler em espanhol, porque no meu tempo no secundário nós tínhamos um ano de espanhol. Isso me deu base para ler em espanhol. Então passei a ler vorazmente Carpentier, Bioy Casares, Borges, Huidobro, chileno, Neruda, claro, em espanhol. Não é? Beleza, hein? Vallejo, peruano. Depois eu morei lá no Peru, morei no Chile, o que firmou meu gosto pela literatura latino-americana. Então, o mais marcante foi isso, literatura latino-americana. Muito embora eu adore a literatura francesa, Michel Tournier, para mim é encantador, Vendredi, Sexta-feira, é um livro encantador. Você sabe que a gente entrevistou um chileno e uma peruana amiga nossa? A Bia a gente ainda não entrevistou. Então, o quanto que aqui no Brasil a gente conhece pouca a literatura da América Latina. Né? A gente estava querendo até fazer uma conversa com o leitor, com pessoas dos países da América Latina e leitores para contarem um pouco para a gente. Seria ótima ideia. Nós tivemos de costas para... Os antes é como um bloqueio, uma parede, um paredão que não permite esse verdade. Você sabe que quando eu estive em Cuba e na Colômbia, eu voltei falando para as pessoas assim, e ainda mais na zona sul carioca é pior ainda, como a gente está de costas. Ah, sim. E a literatura é tão rica, tão interessante. Pois é, uma cultura, né? Eu acho, e próximo, e tem coisas em comum, né? Você chega lá, você descobre que o milho, ele está presente nessa culinária e numa diferença, uma variedade que a gente não conhece, né? É assim. E tem coisas em comuns que são fantásticas e a diversidade. Eu acho que o que contribuiu muito para essa abertura, embora pequena existe, foi o exílio. Muitos brasileiros foram exilados e quando voltaram com esse conhecimento e essa paixão abriram pela cultura, voltaram latino-americanos. É verdade. E não eram brasileiros, voltaram latino-americanos. E trouxeram esse conhecimento e difundiram a literatura chilena, peruana, argentina, mexicana e assim por diante. A gente conhece muito pouco. Hoje eu estou nesse momento insistindo que Júlia leia literatura, os livros em espanhol, o livro francês, em francês, os livros em inglês, claro. já tem aptidão para isso. É bom isso, é bom isso. Eu só não, eu aconselho também ler os filósofos em grego, mas eu acho que é um pouco mais difícil. Mais difícil. É claro. Sim. Mas essa coisa, como é que é para você uma aventura de estar tentando ler outros livros? Você aceitou esse desafio? Eu achei o Neruda muito gostosinho de ler, tipo, eu tô entendendo, porque a minha avó, ela fala um portunhol, né? Então, aí, avançado. Avançado. Então ela fala muitas palavras em espanhol, às vezes eu fico, o que é isso? Aí o vovô traduz, é isso aí e tal. Aí é bem tranquilinho, assim, o Neruda, eu tava lendo antes de conhecer a família que mora lá na Argentina, e eu achei muito gostoso, assim, bem tranquilinho. Eu ainda não li esse 100 anos de solidão, né, do Gabriel Menezes. Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques.
Gabo. Ainda não vi. Ainda não li. Mas eu tô querendo ler, tá na minha lista. Eu tô Em espanhol. tô Em espanhol, em né? espanhol. Ele me deu um em inglês, só que eu Não aceitou ainda no momento, né? ainda não aceitei. Mas isso é paulatino, daqui a pouco vai estar fácil. Eu achei espanhol mais tranquilo, assim. Mas aí, à medida que você vai tendo contato com a língua, você vai dominando algumas coisas, daqui a pouco o francês vai estar muito fácil, o inglês também estará, e quem sabe o grego também estará. Então, à medida que você vai tendo um tempinho para se dedicar, e vai ser, não tenho dúvida que você chegará lá rapidamente. A gente conversa aqui, pergunta, né, sempre para essa coisa das obras, que obras, né, os leitores têm preferência, que autores têm preferência. Se você já tem uma fase assim, por exemplo, tem um autor que você diz assim, não, esse aqui é o meu predileto e vai comigo todo o tempo. Agatha Christie. Com certeza. Ela não usa pra mim. Quando eu descobri que ela estava escrevendo livros de ficção científica, eu fiquei muito chocada. Mas eu fui pesquisar assim, quantas obras ela tinha, porque na minha cabeça era só esse terror, esse mistério. Sim, de mistério. E aí eu descobri que se você lê um livro por mês, você só termina todas as obras dela em 6 anos. Aí eu fiquei assustada. Sabia dessa curiosidade? Eu fiquei muito chocada. São milhares, assim. Pois é, eu tinha uma coisa Tem alguns, assim. E eu me achava, falava, nossa, gente, eu tenho uma coleção muito grande. Aí eu fui ver isso e fiquei... São centenas. São centenas. Ela vai se apaixonar pela literatura brasileira. Minha paixão nessa área é Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Eu quero ler, eu realmente quero ler. Eu tô agora tentando Machado de Assis, estou gostando. Ótimo. Eu tô caminhando, é isso. Esse meu amigo meu foi preso. Ele era diplomata, falava na Suíça. Nós fizemos uma operação de denúncia das torturas. Ele foi chamado, despreso, no Itamaraty, foi preso. Aí foi levado lá para dependências do exército e tal. Não foi maltratado, porque era diplomata, não queria botar a mão nele no começo. Até perguntaram, você quer ler alguma coisa para passar tempo? Sim, Machado de Assis. Aí o Milico foi lá e voltou com Machado de Assis, Índice Onomástico. Aí ele pegou o livro, para não devolver, né? Passou um dia com o livro, Índice Onomástico, e devolveu. Muito obrigado, gostei. Índice Onomástico é a lista das obras. É a lista das obras. Era essa besta que trouxe. O sujeito não sabia o que era. Não sabia o que era, nunca leu. Eu no final daquele período, eu acabei conhecendo lá o quartel da PE na Tijuca. Caramba. Triste memória. Acabei com essa triste memória. E aí lá, por acaso, essas coisas, eu acabei com quem estava lá já há algum tempo e ficou, eu saí, ele continuou, o Nelsinho Rodrigues, que estava lá. Sim, Nelson Rodrigues. Olha aqui, gente, a gente está com gente do Mato Grosso, É mesmo? de Goiânia. Olha que maravilha. Viu, Júlia? Tá vendo? A Júlia aqui. A Júlia. Eu trouxe Júlia hoje para ser entrevistada. Júlia Figueiredo, pô, nossa futura entrevistada, quando ela estiver lançando os livros dela em inglês, francês e contando as aventuras em espanhol dela. E grego. Contando as aventuras aqui. E dessa fase, por exemplo, eu vou falar com a Júlia. Essa fase que você está aqui, você está pensando em fazer relações internacionais, você gosta de história, assim, passa pela sua cabeça a ideia de ser professora? Não, mas se eu fosse em operação, eu seria historiadora, eu queria fazer pesquisa. Mas o problema de eu não seguir essa área, além do fato de... Principalmente porque o Brasil ele não investe em pesquisa. Eu gostaria muito de, sei lá, no Egito e ficar fazendo as escavaturas. Eu acho isso muito interessante. Ou ir para a África e pesquisar lá, fazer pesquisa, ver. Nossa, eu acho muito interessante assim quando eu estava estudando a pré-histórico, né? E mostrava os ossos. Eu acho isso assim, nossa, incrível. Só que não tem investimento e eu acho isso muito triste. Eu gostaria muito de seguir essa área. Mas eu não tenho tanta paciência para ser professora, sendo bem sincera. Eu gostaria de seguir, se eu fosse fazer história, eu gostaria de seguir essa área. Tem uma outra coisa que agora eu vou até pedir ajuda de vocês. Eu e a Bia, a gente conversa com o leitor
é parte dessa nossa luta por bibliotecas públicas em todos os bairros. É claro, né, hoje a gente consegue comprar um livro, hoje a gente consegue, né, eu posso comprar para o meu filho, o senhor pode dar um livro para você, o seu pai pode dar um livro para você, enfim. Mas essa não é a realidade de 90% dos brasileiros. Os livros são caros e as pessoas precisam ter acesso a eles. E a gente tem isso, essa brincadeira que a gente faz dessa campanha, precisamos de adeptos para a nossa campanha, vocês aí também estão convidados, né, precisamos de adeptos aí para essa campanha de biblioteca já, em qualquer canto, em todos os bairros, pode ser biblioteca, que seja uma biblioteca pública. Né? Biblioteca nas escolas. Principalmente, biblioteca nas escolas. Isso já tem até uma coisa assinada, viu, presidente? Presidente, estou falando com o senhor que aí, não sei se o senhor acompanha ou conversa com o leitor, mas deveria, a gente vem falando disso há um tempão, já está assinado. Por que as bibliotecas não estão sendo, né, cumpridas, não está sendo cumprida isso de ter cada escola uma biblioteca? A gente aguarda o senhor aí para uma conversa com o leitor. Para mais leitores virem conversar com a gente. Mais leitores virem conversar e democratizar isso, que é uma coisa importante. Ler é prazeroso. Ler dá alegria. Então a gente precisa que as pessoas tenham mais prazer e mais alegria. Isso é o mínimo. Né? Promove encontros. Exatamente. E promove encontros e conversas como essa. Assim. E cada vez que a gente pode conversar, a gente pode olhar para o outro e perceber que assim, o mundo é feito de pessoas e com esse tempo aqui que a gente está parando para conversar. A gente está, até agora ninguém mexeu no telefone, ninguém ficou preocupado se aí me ligaram, ou chegou mensagem, ou teve não sei o quê. Não, a gente está conversando. Ô, Jorge, eu queria perguntar para a Júlia, lembra, a gente conversa aqui às vezes com jovens, como você, e a gente queria saber a sua opinião sobre um tema que para os adultos é um nó. Por que os jovens não leem? Ou isso é mentira? Os jovens leem e a gente não sabe o que eles leem. O que você fala, pensando nos teus amigos? As minhas amigas, elas gostam muito de ler fanfic. Não sei se vocês conhecem esse termo fanfic. Eu já ouvi falar disso. É quando você pega personagens que já existem, de livros históricos ou livros qualquer que seja, e você faz uma história com eles. Aí você não dá crédito a ninguém, você pode fazer isso, você joga na internet, em sites e coisas assim. Eu tenho uma amiga que ela ama ler, ela lê no Kindle, não sei como, mas ela ama de paixão. E um livro que muitos devem conhecer, que veio de uma fanfic, é Crepúsculo. Crepúsculo, aquele... Era uma fanfic de um outro livro, eu não sei se era de um livro ou se era de cantores, né? Você também pode pegar cantores famosos e fazer uma fanfic sobre eles. É uma história que você cria, só que você pega pessoas que existem ou personagens que já existem. Mas como é que é o formato? Você escreve isso ou são só imagens? São pessoas da internet que escrevem, pode botar imagem, depende de site, de aplicativos que se usa, e você pode botar lá e você escreve uma história normal. Aí tem capítulos e sai toda semana. Como se fosse um blog, só que no tipo de um livro, assim. E eu vejo que é muito comum. Eu não leio, mas eu lia na pandemia, eu lia muito, gostava. Mas você acha que essas pessoas que fazem, elas são leitoras por trás, elas se inspiram em livros, em filmes e música? Como é que você acha que... Acho que isso mobiliza essas pessoas, né? Isso mobiliza de escrever, tem pessoas que realmente gostam de escrever. Tem umas fanfics que são muito bem escritas, realmente parece ser um livro publicado. Algumas, claro, tem uns erros de português básico, assim, mas são tranquilamente para ler. Tipo, interessante, né? com livro. Como um jogo, a partir de um livro, um jogo. Pois eu fiquei pensando aqui nos escritos de domingo do seu avô. Como é? Ele pode fazer isso. Você pode pegar um desses escritos e transformar numa fanfic. O problema da fanfic é que precisaria usar pessoas que já existem. Mas você não pode criar um personagem para botar naquela história ali do seu avô? Eu não criaria, né? Eu pegaria uma pessoa ou um personagem... você vai usar um... mas por exemplo, seu avô é um bom personagem para essas fanfics. Mas ele não é famoso. Não, mas aí não...
E peraí, mas aí não paga aí não, você vai usar não sei o que, não vai pagar direito autoral. Não paga, não paga. É um espaço. Não, a gente perguntou para ela o que está acontecendo. Ela está dizendo que é um movimento interessante. Mas às vezes né? eles usam nomes diferentes, inspirado numa pessoa. Não, entendo. Eu acho que é assim, a grande vantagem disso, né, não querendo ser, né, radical, nem coisa nenhuma, nada disso. Eu acho que o grande barato disso o barato é uma coisa também que se usava antigamente, né? Os mais velhos usavam esse termo. Que o que é para mim nesse momento interessante é ver que escreve-se bastante e que se lê bastante para poder ter ideias para escrever alguma fanfic. Sim. Né? Assim, eu vejo que as meninas leem mais do que os meninos. Realmente, não querendo generalizar assim, é o que eu percebo. Porque, pelo menos os garotos da minha sala, eu percebo que nenhum lê, nenhum se interessa em leitura, acham chato, acham pré-histórico, né? Eu não acho, mas assim, eles são muito mais focados em, pelo menos na minha idade agora, futebol, em sair, em garotas ou qualquer outra coisa que não seja especificamente a leitura. Eu vejo que as meninas leem bastante fanfic, outras coisas assim. Mas nesse sentido, eu acho que continuamos iguais. A diferença aqui de geracional, não coisa, porque eu acho que também quando eu era garoto, eu acho que eu tinha mais a vontade de ir ao estádio, ou ir jogar bola, ou sair para procurar uma festinha, ou encontrar com a namorada, do que pegar o livro. O livro era digamos, era uma consequência quando chegava em casa. Estava em casa, não sei o quê, e quando não era preferível ir para a rua, mas de qualquer maneira tinha sempre um livro em casa no meu banho não tinha uma mesinha, ele ficava no chão, eu pegava embaixo da cama para ler, entendeu? Me diga uma coisa, você que tem esse trabalho seu de escrita dominical, você é uma pessoa boa, parece aquela coisa quando eu era garoto que tinha uma coisa no domingo na igreja, dominical, sei lá. Esses escritos, eles têm você tem algo, o que te dá ideia? Você já tem isso, já começa a organizar isso na segunda-feira, ou de repente você tem ideia e aí senta no domingo, diante lá ia falar máquina de escrever, olha só, você senta e dispara de ideia. Dá na telha um dia qualquer e eu então escrevo. E antes, no fim de semana, digamos, eu dou um polimento, melhoro um pouco o texto e organizo, e está pronto para segunda-feira. Sim. A ideia vem a propósito de alguma coisa incidental, não é? Não é um trabalho que você se propõe a fazer, vou escrever sobre tal coisa? Não é uma matemática assim, consistente, sim, continuada, não, ao azar, escrevo ao azar. Por exemplo, agora, esse último que eu fiz sobre Itália, sim, foi um filme do Nanni Moretti, que é Meu Caro Diário, que é um filme muito divertido, muito bom, do Moretti, um dos melhores diretores italianos de hoje. Meu Caro Diário, ele de lambreta, ele chama de Vespa, passeando por Roma e escrevendo o que ele vê. A partir daí eu escrevi alguma coisa e incluí um pedacinho do filme do Moretti nessa crônica. Assim. É bom. A ideia é bastante interessante. Júlia podia, né, pegar isso, já não pode ser do domingo, mas pode ser, sei lá, sábado. Isso. Não, sábado não é dia de ir para a festa. Pode ser a quinta à tarde, pode ser, né? E não precisa nem ser uma história aquelas do seu avô, são longas e tudo. Pode fazer um pouco menorzinha. Claro. Aí fica aí a ideia de você ter a quinta literária, né? Que você pode fazer com as amigas também. Vamos fazer meio que... A gente faz na livraria Casa 11, que é uma livraria que você tem que ir lá. Você já doou o livro para lá, mas ainda não foi. Você tem que ir lá conhecer a Casa 11. E aí, tá vendo? Isso é triste. Pô, agora que eu fiquei animado,
Não, que a gente tem um tempo, a gente só vai fazer 50 minutos para ficar palatável para quem hora de assiste. 50 minutos. É isso. Está terminando. Deixa eu só dizer uma coisa rapidinha. Por favor. A Fundação Darcy Ribeiro está lançando a Biblioteca Básica Brasileira, que é um projeto muito interessante, com autores assim, de relevo fundamentais para a leitura. Isso deve ficar pronto esse ano, ou melhor, 2025. Literatura Básica Brasileira. Prestem atenção, a Fundação Darcy Ribeiro, Fundar. Hoje em dia está em Brasília, né? Mas vai lançar esse livro nacionalmente, esse programa será muito interessante. E esse vai estar, são livros impressos? Eu não sei. Certamente será uma via digital também, para alcançar né? um público maior. E deixa eu fazer mais um comercial. Claro. Que é o seguinte, eu vivi no Chile, dividindo lá a moradia com Mari Pedrosa, que organizou o Museu de la Solidariedade. Espera um segundo. Claro. Ele levanta o Machado de Assis, fica no... Esse Museu da Solidariedade é um museu feito com obras doadas. Olha, Mário Pedrosa foi exilado no Chile, passou lá um bom tempo, até o golpe, e ele levou centenas de obras para formar um Museu de la Solidariedade, de obras doadas ao povo chileno. Olha que maravilha. Calder, Picasso, Miró, Frank Stella, Lisa Clark, autores de renome formaram esse museu, que lá está. Houve uma parte que foi chamada Museu de la Solidariedade, o Museu da Resistência, que eram obras que estavam em curso, veio o golpe e ficaram no meio do caminho, que hoje em dia estão lá, formando o acervo do museu. Olha que maravilha. Então, se for a Santiago, visite o Museu da Solidariedade, que é obra do Mário Pedrosa, nosso grande crítico de arte. Olha só, importante o registro. Obrigada. Isso para vocês. Olha. Pô, maravilhoso isso. Que lindo. Não, e isso aqui, então, bom, então vamos fazer o seguinte. Eu sei que tem pouco tempo, a gente já passou rápido. Esse é um sintoma que é interessante, né? Claro. Se passou rápido, porque estava bom. Foi bom. Estava bom. E aí eu já queria propor a vocês um novo conversa com o leitor. Para a gente estender aí, você continuar falando da coisa da... Não, quando é que você vai fazer o Enem? Ano que vem. Para valer, ano que vem. Ah, mas agora você está estudando para fazer um de teste? Isso. Quando? É dia 9 de novembro. Então a gente marca para depois, quando você estiver mais tranquila. Você deve estar no momento, mesmo que não seja o de verdade, você está meio tensa? Tô. Pois é. Então, você já sabe que é um bate-papo. Exato, né? Exato. E aí a gente pode depois conversar de novo com o seu avô. O seu avô falar dessas coisas do Darcy Ribeiro, que eu acho que... Pois é, eu acho que a Fundação Darcy Ribeiro precisava de mais divulgação. Pois é. O Zé Ronaldo, que é o presidente da Fundação, ficaria muito feliz de estar aqui conosco um dia desses. Eu posso ser intermediário nesse convite. Claro, e a gente pode ir a qualquer... Ele mora no Rio? Mora no Rio. Então, a gente pode ir a qualquer lugar, além de ir na Casa 11 aqui. Sim. A gente tem ido na casa das pessoas. Se a gente puder usar esse canal para mostrar o quanto que leitores produzem cultura, e cultura ajuda a gente a transformar essa sociedade numa sociedade mais justa. Eu acho que é essa, por trás disso, eu acho que a gente está querendo. Ser um herói nesse campo. Pois é. A gente teve na casa dele em Maricá. Que hoje é um museu. Isso, que estava em reforma, assim. Eu lembrei muito de você lá, porque você sabia dessas coisas. Bom, aí, assim... Só tenho a agradecer. Claro. Agradecer. Que lindo, olha, vou dizer, a neta e o avô, assim, é uma coisa muito bacana. Foi bacana, assim, foi uma surpresa bastante agradável, porque, assim, conversa com o leitor é isso. A gente ter esse prazer de encontrar leitores, conversar com leitores e ainda mais numa situação como a de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Vamos fazer de novo, porque passou muito rápido. Eu acho que todo mundo que está lá assistindo também está com a mesma impressão. Tinha mais coisas. Deixou vontade, uma das coisas que deixam vontade eu acho bom. E o próximo a gente pode fazer lá no Sebo, lá na Casa 11.
Tá bom? Tá bom, muito obrigado a vocês. Não, que isso, muito obrigado. Eu vou Tchau, gente. Ó, dá um tchauzinho aqui, professor. Até a próxima. Bom, minha gente. Pô, passou rapidíssimo, né? A gente tá aqui conversando, não consegui nem anotar direito algumas coisas, tem coisa dessa para anotar, e aí já acabou. Mas como a Bia falou, é isso mesmo, né? Que é sinal que estava muito bom e que a gente precisa de um segundo encontro. Né? Vamos lá, vamos pensar nisso, vamos pensar, você que ouviu isso, essa informação que o Carlos trouxe da Fundação Darcy Ribeiro. O museu a ser visitado no Chile. Esse Museu da Solidariedade pelo Mário Pedrosa. Vamos ver, vamos ler sobre essas coisas, vamos divulgar. Isso precisa de ser conhecido por muito mais gente. Tá bom? Um grande abraço para vocês, felicidades e até o próximo Conversa com o Leitor. Tchau, tchau.